E a final do Intercontinental de Clubes terá de fato Flamengo e PSG. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes da classificação rubro-negra para a grande decisão. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras. Existe alguma verdade no interesse alviverde em Joaquim, ex-zagueiro do Santos? Bora te falar ainda sobre o futuro de Pablo Maia, alvo de sondagens do exterior e também do Brasil. Tem as últimas do Corinthians na preparação para o jogo contra o Cruzeiro, valendo vaga na final da Copa do Brasil. Isso sem falar no futuro de Neymar, no Atlético Mineiro e no Fluminense disputando o mesmo jogador. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você é habitual por aqui, que tal me seguir também no Instagram, @JorgeNicola, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Juninho de fato trocará o Flamengo pelo Pumas do México assim que o Intercontinental de Clubes terminar. Nesse sábado, o atacante aceitou a oferta do Pumas. Entre Flamengo e Pumas já existia um acordo desde a noite de sexta-feira. Operação de 5 milhões de euros ou 37 milhões de reais. Transferência está consumada. Já milhares de torcedores do Cruzeiro foram à Toca da Raposa 2 para se despedir do time que viajou logo na sequência para São Paulo para a decisão contra o Corinthians. Vale a lembrança de que depois da derrota por 1-0 para o mesmo timão no Mineirão, o técnico Leonardo Jardim reclamou da ausência de torcedores no centro de treinamento na véspera. Já o Botafogo conversa com Tiquinho Soares. Embora a negociação seja tratada como difícil, existem conversas entre as partes. Tiquinho, que ganha no Santos 1,5 milhão de reais por mês e está fora dos planos do Peixe. Já o Mirassol pode perder Gabriel, um dos principais jogadores da equipe, meio atacante que interessa ao Sporting Cristal do Peru. Gabriel, que já foi jogador do Flamengo, entre vários outros clubes. Vale a lembrança também de que o Mirassol perdeu nas últimas horas Danielzinho, contratado pelo São Paulo. Informação que você soube primeiro no canal do Nicola. A saideira do giro de notícias, o presidente da Federação Argentina, Cláudio Tapia, foi denunciado por apropriação de 28 milhões e meio de reais. Federação Argentina e ele são investigados por enriquecimento ilícito, uso de laranjas, sonegação fiscal, fraude e a existência de mais de 50 carros de luxo, que seriam de pessoas ligadas à Federação Argentina. Preciso falar agora sobre o Brasil no top 5 dos ingressos mais buscados para a Copa do Mundo de 2026. FIFA divulgou quais são as 5 partidas da fase de grupos da Copa do Mundo do ano que vem que mais tiveram procura pelo site. E o Brasil aparece em 2 desses 5 jogos. Primeira partida com mais procura, Colômbia e Portugal, tudo para ser um dos principais jogos dessa fase de grupos. Já Brasil e Marrocos aparecem na segunda colocação, seguida de perto por México e Coreia do Sul. Equador e Alemanha surgem na 4ª colocação e o Brasil reaparece nesse ranking entre os 5 primeiros com o seu terceiro jogo, Brasil e Escócia. Vale a lembrança de que o Brasil estreia contra o Marrocos, joga contra a Haiti e fecha sua participação nessa fase contra os escoceses. E o SBT pretende dar um chapéu na Globo pelos direitos de transmissão da Copa do Brasil. Contei para vocês nos últimos dias que o Sistema Brasileiro de Televisão, a emissora paulista, que era de Silvio Santos, perdeu os direitos de transmissão da Copa Sul-Americana. O torneio ainda será exibido em 2026, a partir de 2027 passa a ter nova casa. Diante desse cenário e pensando em 2027, é que o SBT pretende, num acordo com a CBF, tirar os direitos de transmissão da Copa do Brasil da TV Globo. Copa do Brasil que tem um papel super importante dentro do calendário nacional, acontece praticamente o ano inteiro, a partir de 2026, com ainda mais times, as equipes da Série A entrando apenas na 5ª fase, enfim, negociações em andamento. Já se sabe que haverá necessidade de um investimento muito grande, mas o SBT quer entrar nessa briga e eu gostaria muito que você usasse o espaço para comentário para dizer se você prefere assistir aos jogos no SBT ou na Globo. Só para completar, lembrar ainda que o SBT terá direito de transmitir a próxima Copa do Mundo, entre as atrações, Galvão Bueno em seu elenco. Quero te contar agora que Atlético Mineiro e Fluminense disputam a contratação de um volante argentino que pertence ao Tajeres. Trata-se de Matias Galarza, mas calma, não é aquele volante peruano que passou pelo Vasco da Gama. Esse atleta tem 23 anos de idade, é argentino
e fez 27 jogos com um gol na atual temporada. Informação trazida pelo Everton Guimarães e repercutida também na Argentina. Jogador que interessa ao River Plate no Fluminense. Indicação dos scouts no Atlético Mineiro, sugestão do técnico Jorge Sampaoli. Eu tenho um contato para vocês sobre a busca de reforços no Atlético. O Galo deve passar pela maior reformulação do seu elenco em bastante tempo. Bora falar agora sobre o futuro de Neymar. A renovação do contrato com o Santos emperrou. A ideia do presidente Marcelo Teixeira era usar essa primeira semana pós-Campeonato Brasileiro para sacramentar a permanência do Neymar pelo menos até junho de 2026. Mas o Neymar e o pai dele não têm demonstrado nenhuma pressa. O Neymar já viajou com a família para os Estados Unidos e deve voltar antes do Natal para a realização daquela cirurgia no menisco. E é nesse intervalo entre a cirurgia e a reaparição em São Paulo que o Neymar pretende se reunir com o presidente Marcelo Teixeira e com seu pai para estender o contrato até junho de 2026. Tudo está encaminhando-se para isso, mas enquanto esse tempo passa, o Neymar aguarda por eventuais propostas do Brasil e do exterior. A permanência no futebol brasileiro é importante, até porque o Neymar precisará estar na lista de março de convocados da data FIFA para ter chance de participar da Copa do Mundo. Carlo Ancelotti já disse, deixou bem claro, que quem não for para a convocação de março dificilmente terá chance de participar da Copa do Mundo marcada para metade de 2026. Preciso te atualizar agora sobre o futuro de Luiz Gustavo, volante de 38 anos de idade, que por opção do São Paulo não teve seu contrato renovado no Morumbi, ou seja, o Luiz Gustavo está livre no mercado. Jogador que até cogitou se aposentar, mas por conta de um problema, uma embolia pulmonar, que o tirou de campo por 6 meses, o Luiz Gustavo decidiu jogar por mais uma temporada e está em busca de clubes no futebol nacional. Posso te assegurar que 3 times da Série A já fizeram contato com seus representantes. Chegaram a especular que o Palmeiras era um dos interessados. Consultei o pessoal no Verdão e a garantia foi de que o Luiz Gustavo nunca fez parte dos planos. Jogador cujo salário no São Paulo beirava os R$700 mil por mês entre salários, direitos de imagem e também luvas. Na passagem pelo Tricolor em 2025, 13 jogos e 1 gol, terminou o ano como titular jogando 7 partidas consecutivas. Caberia no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o Luiz Gustavo, beleza? Quero te atualizar agora sobre o Corinthians e os últimos detalhes da preparação para a decisão contra o Cruzeiro às 18 horas deste domingo na Neoquímica Arena. Corinthians e Cruzeiro fazem o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Na ida, em Minas Gerais, o Corinthians venceu por 1-0. Isso significa que um empate ou uma vitória corintiana colocam o time de Dorival Júnior na grande decisão. Cruzeiro vai para a final se vencer por 2 gols de diferença ou se vencer por 1 gol e depois eliminar o Corinthians nos pênaltis. Corinthians que tem sido muito forte na Neoquímica Arena e especialmente nessa Copa do Brasil. São 7 jogos na atual temporada, com 7 vitórias, 9 gols marcados, nenhum gol sofrido. Queria te falar sobre os jogadores pendurados do Corinthians, que em caso de cartão amarelo nesse domingo e classificação para a final, estariam fora da decisão. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Maicon e Rodrigo Garro. Quero contar ainda que Yuri Alberto é a grande dúvida para essa partida. Ele saiu de campo no jogo contra o Cruzeiro sentindo dores na virilha e nas fotos divulgadas pelo Corinthians. Do treino desse sábado, com realização inclusive de pênaltis, cobranças de pênaltis, o Yuri Alberto não apareceu em nenhuma delas, até por isso é tratado hoje como uma grande dúvida. Já Ranieri e Garro estão à disposição do técnico Dorival Júnior. O provável Corinthians com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, José Martínez, André Carrilho, Maicon e Bidon, Memphis e Yuri Alberto ou Vitinho. Você tem palpite para esse jogo? Quem passa? Corinthians ou Cruzeiro? E na outra semifinal, que acontece às 8h30 da noite no Maracanã, vai dar Fluminense ou Vasco no jogo de ida? Vitória de virada do Vasco por 2-1. E essa história de que o Palmeiras quer contratar Joaquim, ex-zagueiro do Santos e titular absoluto do Tigres do México, equipe que disputa nesse domingo a final do Campeonato Nacional contra o Toluca. A informação é da página chamada Central da Bola. De acordo com a apuração dessa página, o Palmeiras já abriu contatos. Que o Verdão busca um zagueiro, isso não é novidade. Nino e Vitão são as prioridades. Em relação ao Joaquim, conversei antes de gravar o vídeo com o Luiz Carvalho, representante de longa data do Joaquim. Ele contou que vários clubes brasileiros fizeram sondagem, mas que esse negócio é tratado como muito difícil, até porque o Joaquim está feliz no México e o Tigre está ainda mais feliz com a presença do brasileiro. Não haverá chance de negócio por menos do que 12 milhões de dólares, a gente está falando de mais ou menos 65 milhões de reais. Tanto o Juninho do Internacional quanto o Nino do Zenit são atletas mais baratos.
Então agora é aguardar cenas dos próximos capítulos para saber onde vão jogar Nino, Joaquim e também Vitão. Dos três, qual o seu preferido? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre a final do Intercontinental de Clubes. A decisão tão esperada entre Flamengo e PSG vai acontecer. Nesse sábado, o rubro-negro venceu com tranquilidade o Pirâmides do Egito por 2-0. 2 gols de cabeça em bolas paradas, com 2 assistências do Arrascaeta. O Léo Pereira abriu o placar no primeiro tempo e o Danilo fez o gol do 2-0. O técnico Felipe Luiz conseguiu até poupar alguns dos seus titulares, tirou Arrascaeta e Jorginho na metade do segundo tempo, tudo pensando na decisão do próximo dia 17 no Catar contra o gigante francês, que também entrou em campo nesse sábado e venceu o Lanterna Metz por 3-2 fora de casa, com mais dificuldade do que o rubro-negro. Destacar também a bela participação de Arrascaeta no Intercontinental de Clube, já são 2 gols e 2 assistências que fazem do Arrasca dono da melhor temporada da sua carreira. Ele nunca havia marcado tantos gols e dado tantas assistências quanto em 2025. Quero chamar a atenção também para o baixo público presente nesse jogo do Catar, apenas 8.368 torcedores. Chama a atenção para completar da volta do Pedro. Depois de 2 meses ele voltou a estar em campo, disputou os 7, 8 minutos finais da partida e ainda assim teve tempo para criar 2 grandes oportunidades. Pode ser um pouco mais utilizado na decisão contra o PSG. Você tem favorito para PSG, Flamengo e PSG? Ao que consta, PSG vai jogar essa partida vera. E nessa circunstância, vejo o time francês como favorito, mas gostaria de saber a sua opinião. Já usa o espaço para comentário e registra o seu palpite, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre Pablo Maia. Volante de 23 anos do São Paulo, tem sondagens do exterior e uma proposta oficial do Botafogo. Primeiro a falar sobre o tema foi o Thiago Franklin. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do Pablo Maia e posso confirmar que essa proposta oficial já chegou ao tricolor. Pablo Maia, que já viveu melhores momentos, terminou a temporada de 2025 como reserva do Luiz Gustavo, mas na teoria permaneceria para 2026. Como o São Paulo precisa de dinheiro, não se descarta negócio, desde que a proposta seja boa. Jogador cujo contrato só se encerra em dezembro de 2029, ele está avaliado em 7 milhões de euros. Em 2025 e esteve em campo em 42 jogos, com 2 gols e 1 assistência. Você venderia o Pablo Maia? Se sim, por qual valor? Já deixa registrada a sua opinião no espaço aqui embaixo, tá bom? Só para completar sobre o São Paulo, registrar que Biasotto não é mais diretor executivo das categorias de base. Por conta de desavenças internas, ele foi destacado para o CT da Barra Funda. Está no período de férias, se reapresenta em janeiro e vai trabalhar ao lado do Rui Costa. Enquanto isso, o Douglas Schwartzman, que é o diretor-geral da base, procura um substituto para o Biasotto. A maior possibilidade hoje é de Marcelo Lima, que já trabalhou como executivo da base do São Paulo e hoje é CEO do Desportivo Brasil. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!